O episódio começa com Ira, lamentando o modo como tratou Orhun, agindo de forma fria e ríspida. Ela começa a chorar, murmurando para si mesma: eles destruíram nossas vidas. Ira está profundamente angustiada com tudo o que aconteceu e não sabe como reagir. As lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ela reflete sobre os acontecimentos. Enquanto isso, Suzan, na sala da mansão, pega uma foto de Berrei que encontrou no galpão de carvão e começa a rir observando a imagem. Ela diz para si mesma que sabe exatamente o que fazer a seguir. Aziz está com o terço que Elif lhe deu nas mãos. Ele começa a lembrar do momento em que Elif lhe entregou aquele terço. Aziz sai de seus pensamentos quando Elif entra no quarto com uma bandeja. Ela oferece chá a Aziz. Aziz pede ajuda a Elif para usar o terço da melhor maneira possível e Elif promete ajudá-lo. Em seguida, ela lhe diz que não poderá receber nada em troca pelo que faz na casa, pois tudo o que faz é com muito carinho, especialmente cuidar de Arif. Elif fala para Aziz que Arif é muito importante para ela, quase como se fosse seu próprio pai, e promete continuar cuidando dele, mas que precisará encontrar um emprego para pagar a dívida do pai. Aziz responde: bem, eu entendo, mas não quero isso. Eu vou te dizer algo em uma língua que talvez você entenda melhor. Então Aziz pega o celular e entrega para Elif para que ela leia uma mensagem do profeta Muhammad que dizia: quem deve algo ao seu irmão e reconhece sua propriedade, ele a guardará até recuperá-la, e os anjos terão misericórdia dele. Aziz então diz: eu tenho muitos pecados, você sabe. Deixe-me ter algumas boas ações. Elif então propõe: vamos combinar um prazo. Eu te pagarei em 3 anos. Aziz responde: você não me deve nada. Elif faz uma cara triste e Aziz então sugere: vamos deduzir metade da dívida de seu pai pelos cuidados que você tem com o meu. Elif continua triste. E Aziz, olhando para ela, diz: vamos, aceite e pare de me olhar assim. Elif, relutante, concorda. Aziz brinca: as cabras são menos teimosas do que você. Elif fica tímida e admite: sim, eu sou um pouco teimosa. Aziz pergunta a Elif se ela tinha celular antes, e ela baixa a cabeça em silêncio. Aziz, sem dizer nada, sobe para o andar de cima. Enquanto isso, Orhun e Daphne ficam noivos e as alianças são colocadas. Todos ao redor os parabenizam. Porém, Orhun está distante, com a mente fixada em Ira. O noivado para ele não passa de um teatro para tentar provar a si mesmo que esqueceu Ira, mas no fundo, ela ainda ocupa seus pensamentos. Ao olhar para Daphne, ele só vê Ira. Por um instante, ele se engana, acreditando que é Ira que está à sua frente, e sorri ao dizer: de agora em diante, será só você. Daphne se sente tocada pelas palavras, agradece, mas assim que Orhun ouve sua voz, desperta do devaneio e percebe que, na verdade, é Daphne quem está ao seu lado. A realidade o atinge e uma tristeza profunda o envolve. Ele entrega a Daphne o presente de noivado, mas sente como se estivesse vivendo aquele momento ao lado de Ira. As fotos são tiradas, mas é claro que Orhun não está feliz. Enquanto isso, Elif vai até a cozinha e encontra Suzan limpando a casa. Elif oferece ajuda e diz que pode terminar de limpar a cozinha para Suzan, caso ela queira. Suzan responde, mandando Elif limpar os quartos da mansão. Nesse momento, Aziz chega. Aziz chega à cozinha com algumas sacolas e diz para Suzan que fez a compra da semana. Suzan agradece a Aziz por isso. Nesse instante, seu Ari começa a chamar por Suzan, que então sai do local. Aziz então retira um celular do bolso e entrega a Elif, dizendo: é para você. Elif, surpresa, pergunta: mas por que isso? Aziz responde: se houver alguma emergência, você não pode me mandar um sinal de fumaça. Elif, ainda confusa, tenta questionar, mas Aziz a interrompe. Sem mais objeções. Ele então entrega o celular para Elif, que fica envergonhada e em silêncio. Aziz, então, diz para Elif que ela precisa testar. Elif, toda sem graça, diz para Aziz que não tem o número dele. Aziz, com um sorriso, responde que deixou o número salvo nos contatos com o nome Aziz. Elif abaixa a cabeça, sorrindo timidamente, e pensa: Aziz? Aziz pede para que Elif escreva uma mensagem para ele. Elif, ainda sem saber o que escrever, começa a digitar, mas apaga.
Ela tenta novamente, mas apaga outra vez. Ela começa a pensar: esse é o primeiro presente que recebo de alguém que não é da minha família. Aziz então pergunta: já terminou? Elif finalmente envia a mensagem. Aziz abre a mensagem que diz: Deus te abençoe. Aziz sorri discretamente, satisfeito com as palavras de Elif. Ele então envia uma mensagem de volta que diz: ficarei me perguntando o que você escreveu antes e apagou. Agora, gostaria de saber se podemos beber um pouco de chá? Elif sorri e responde: é possível. Eles então começam a tomar o chá. Enquanto isso, Essie aguarda o retorno de Gurbuz para o escritório, pois acabara de contar a ele que Senol havia informado a Aziz que tinha o dinheiro para pagar a dívida, mas Aziz não compartilhou essa informação com ela. Após alguns segundos, Gurbuz chega furioso. Essie pergunta: o que aconteceu? Gurbuz então revela que transferiu a dívida de Senol para Aziz, e agora Aziz terá que assumir a dívida do pai de Elif. Ele diz que Aziz aceitou a responsabilidade sem questionar. Essie, furiosa, fica revoltada por Aziz ter assumido a dívida no lugar de Senol, o pai de Elif. Essie então sai do escritório de Gurbuz e liga para Suzan, perguntando se é verdade que Aziz assumiu a dívida do pai de Elif. Suzan confirma e pergunta o que Essie quer saber. Essie responde: quero saber como tudo aconteceu. Suzan calmamente responde: vou te dizer uma coisa, Essie. Às vezes, você vê um inseto na sua casa. O que você faz? Bem, você pisa nele e o joga fora. Com o tempo, verá que outro inseto vai surgir no mesmo lugar. Então eu te pergunto, o que você deve fazer? Essie, confusa, pergunta: o quê? Suzan então diz: você deve exterminar aquela praga com o veneno necessário para que ela morra. Suzan, com firmeza, garante a Essie que ela vai tirar Elif da vida deles como se exterminasse uma praga de uma casa. Essie, decidida, vai para o quarto e vê Aziz dizendo para Elif que precisa sair, mas que se algo acontecer, ela pode ligar ou mandar uma mensagem para ele. Aziz então sai da casa e Suzan vai conversar com Elif, mandando-a levar comida para seu Arif. Elif, com um aceno, aceita a ordem de Suzan e vai até a cozinha. Enquanto isso, Ira caminha pelas ruas, perdida em pensamentos sobre como contará a verdade a ele. Ela retorna para a sala da mansão, ainda imersa em seus sonhos. Ao vê-la, Afif pergunta o que ela está fazendo ali. Aprendi toda a verdade, responde Ira, e agora vou contar tudo para Orhun. Ela segue até o quarto dele e diz: preciso te contar algo. Orhun a encara e responde: estou ouvindo você. Ira então revela: Sahra é sua filha. Precisei esconder isso de você até agora por causa da sua mãe. Sara é nossa filha, disse Orhun, tomado pela emoção enquanto a abraçava. Mas as coisas não aconteceriam como Ira imaginara. Ela chegou à sala da mansão, determinada a contar tudo. Quando Sultana abriu a porta, perguntou o que Ira queria. Preciso ver Orhun, respondeu Ira. Sultana informou que ele havia saído para jantar com sua noiva. Ira decidiu esperar. Esperei 6 anos. Posso esperar mais algumas horas, murmurou para si mesma. Enquanto isso, Orhun e Daphne estavam jantando com Zerrin e Afif. Ele ficou em silêncio durante a refeição. Zerrin, animada com o casamento, começou a discutir os preparativos. Afif comentou que a união não era importante apenas para Orhun e Daphne, mas para toda a família. Zerrin, então, perguntou a Daphne onde seria o casamento. Não decidimos ainda, respondeu Daphne. Orhun, distraído, disse que deveria ser como Ira quisesse. O silêncio tomou conta da mesa. Só então ele percebeu que, em vez de dizer o nome de sua noiva, mencionou o de Ira. Olhou para as pessoas à mesa com uma expressão confusa. Sem dúvida, suas palavras ficaram presas. Orhun se levantou dizendo que precisava ir a uma entrevista de emprego. Ele ainda não conseguia tirar Ira da cabeça. Enquanto isso, ela estava com Sara, que também se sentia muito triste por ter deixado Orhun. Ele nem tocou na comida que Ira trouxe. Ela percebeu que Sara parecia abalada e decidiu contar como ela e Orhun terminaram, transformando tudo em uma história. Sara ficou fascinada com a narrativa. Orhun saiu. Enquanto seus pensamentos giravam em torno de Ira, ele se repreendeu mentalmente. Saia do meu coração de uma vez. Nesse momento, Daphne se aproximou e disse: você está atrasado, mas não tem problema, certo?
Orhun respondeu que estava tudo bem e se desculpou internamente. Daphne já sabia que Orhun amava Hira e que esse casamento era apenas um acordo. Então, ela lhe disse: nosso caminho é longo e vamos percorrê-lo de mãos dadas. Ele respondeu: vou para a mesa, você vem comigo? Orhun disse que iria em breve. Aziz encontrou-se com seu chefe da polícia e contou a ele que Gurbuz havia transferido a dívida de Shenol para ele, dizendo que não teve escolha a não ser aceitar a dívida. O chefe de Aziz respondeu que, com certeza, agora Gurbuz estaria ainda mais zangado com ele e afirmou que isso não era bom, pois Gurbuz agora sabia que Elif era a fraqueza dele. O chefe de Aziz disse que um pequeno buraco no casco de um barco poderia afundar um navio e aconselhou Aziz a tomar muito cuidado, pois não havia apenas aquela garota na operação deles. Após o chefe sair da sala, Aziz começou a olhar as mensagens que trocou com Elif e disse para si mesmo em voz alta: se eu vou ser cruel, então que seja dessa forma. Aziz então ligou para Elif. Ela atendeu o telefone toda tímida. Aziz perguntou se estava tudo bem. Elif respondeu que estava. Aziz perguntou o que Arif estava fazendo naquele momento. Elif respondeu que havia dado comida para ele e que agora ele estava dormindo no quarto. Aziz perguntou sobre Suzan. Elif respondeu que Suzan estava na sala e que mais tarde elas fariam uma limpeza na casa. Elif, então, foi até a janela e disse para Aziz: agora estou na janela olhando para o jardim. Aziz perguntou o que ela estava vendo. Elif respondeu: estou vendo o jardim e sentindo um vento forte batendo em meu rosto. Aziz perguntou: e o que mais? Elif respondeu: vejo o céu. Está lindo, mas um pouco nublado. Parece um cartão postal de tão bonito, mas acho que vai chover. Elif então começou a contar para Aziz que quando era criança e o tempo estava assim, sua mãe fazia pipoca para elas comerem e ficavam olhando a chuva pela janela juntas, comendo pipoca. Nesse momento, Suzan chegou e perguntou para Elif com quem ela estava falando ao telefone. Elif respondeu: Aziz ligou para saber se está tudo bem. Suzan mandou Elif responder que estava tudo bem e desligar, pois elas tinham trabalho a fazer em casa. Elif então se despediu de Aziz e eles encerraram a ligação. Assim que a ligação terminou, Aziz sorriu, pois adorou a conversa que teve com Elif. Suzan manda Elif ir até a lavanderia pegar um balde. Aproveitando o momento, Suzan pega a foto de Berraie e a coloca no meio de alguns livros. Mais tarde, Orhun se junta à mesa. Zerrin pergunta a Daphne: quando foi que Orhun te impressionou? Ela diz que tem uma ideia, mas quer ouvir da própria Daphne. Daphne responde que ficou admirada com a firmeza de Orhun quando ele estava na prisão. Zerrin diz que já suspeitava disso. Nesse momento, a cabeça de Afif gira. Orhun percebe e pergunta: você está bem? Afif responde: só fiquei um pouco emocionada, então vou lavar o rosto. No banheiro, ela confere os resultados dos exames em seu telefone. O diagnóstico é cruel. Afif tem um tumor cerebral. Mesmo assim, ela reúne forças e retorna à mesa, decidida a esconder a verdade de todos. Quando ela se senta, o designer de interiores começa a falar sobre a casa de Orhun e Daphne. Orhun sugere que eles a visitem pessoalmente. Afif se levanta e diz que também deve ir para casa. Com um abraço, ela agradece a Orhun dizendo: fico feliz por saber que verei você se casar antes de partir. Orhun se surpreende e pergunta: por que está falando assim? Aconteceu alguma coisa? O clima na mesa fica carregado de emoção. Afif disfarça: apenas me emocionei agora. Orhun e Daphne partem para seu novo lar. Enquanto isso, Suzan e Elif começam a limpar os móveis. Suzan, então, pega os livros do móvel da sala para limpar e derruba de propósito a foto de Berraie. Elif pega a foto e entrega a Suzan, perguntando quem é aquela mulher. Suzan, então, diz que não pode mencionar o nome dela, pois ela é o próprio diabo. Suzan, então, diz para Elif que provavelmente foi Arif quem colocou a foto ali. Suzan guarda a foto e diz para Elif que elas não podem contar para Aziz que encontraram a foto no livro, pois Aziz não pode nem ouvir o nome daquela mulher. Elif, então, começa a se lembrar de quando Arif a chamou de Berraie, e quando contou isso para Aziz, ele ficou furioso. Elif volta de seus pensamentos e pergunta: ela é a mãe de Aziz? Suzan responde: sim, ela é a mãe dele, mas esqueça esse assunto. Vamos voltar a limpar. Enquanto isso, Afif retorna à mansão. Chegando lá, ela pede um remédio à Sultana, mas Sultana diz que já acabou.
Irritada, Afif ordena que alguém vá buscar imediatamente. Depois, ela se recolhe ao quarto, perdida em pensamentos sobre o tumor. No entanto, essa não é sua única preocupação. Ira descobriu toda a verdade e, furiosa, invade o quarto de Afif. Assustada com a entrada abrupta, Afif pergunta o que aquilo significa. Ira, cheia de indignação, pergunta: "Que tipo de pessoa você é?" e toca uma gravação de voz. Ao ouvir o conteúdo, Afif encara Ira com raiva e surpresa, tentando arrancar o celular de sua mão. Mas Ira se esquiva e a chama de monstro, avisando que contará tudo a Orhun. Afif, desesperada, grita que nunca permitirá isso e ataca Ira. No entanto, antes que consiga pegar o telefone, sente-se fraca, perde o equilíbrio e desmaia. Mas Ira não desistirá. Ela contará toda a verdade a Orhun. Enquanto isso, Elif continua limpando a casa e Suzan começa a observar ela de longe e diz: "Tomara que você tenha mordido a isca." Suzan, então, começa a fingir que está falando com alguém ao telefone e começa a dizer que está se sentindo mal, pois acabou encontrando uma fotografia enquanto limpava a casa. Ela diz que essa foto trouxe lembranças horríveis do passado, principalmente sobre Aziz, sofrendo por conta daquela pessoa, e que infelizmente Aziz nunca vai superar esse assunto e não deixa ninguém ajudá-lo com isso. Elif acaba escutando tudo e fica ainda mais intrigada com o assunto. Mais tarde, Aziz chega na casa e deixa algumas compras na cozinha, incluindo pipoca. Ele então diz para si mesmo que aparentemente vai chover. Aziz acaba encontrando Elif no corredor e ela lhe dá as boas-vindas, mas Elif está nervosa. Aziz então pergunta se aconteceu alguma coisa. Elif então diz para Aziz que gostaria de conversar com ele. Aziz então diz para Elif que ela pode lhe dizer o que quiser. Elif então diz para Aziz que ele fez muito por ela e seu pai e que é muito grata por isso. Aziz diz para Elif que ele é que é grato por ela. Elif então diz para Aziz que uma mãe é algo muito precioso na vida de um filho e pergunta para Aziz se ele concorda com isso. Aziz fecha a cara na hora. Elif então diz: "Uma mãe dá à luz ao filho. Nossa mãe é a pessoa a quem mais devemos no mundo. Eu não sei o que aconteceu entre vocês, não sei o que ela fez com você, mas você deveria perdoar sua mãe." Aziz então pega Elif pelo braço e a prende contra a parede dizendo: "Não se intrometa em assuntos que não são do seu controle. Você não voltará a tocar nesse assunto novamente, entendeu?" Enquanto isso, Suzan sorri, pois era exatamente isso que ela queria.